Boa noite, gente. Boa noite não, boa tarde, né? Vou perguntar de novo, tá? Quem é de Candeias? Cadê o povo de Candeias? Vou perguntar mais, posso? Só para... Alguém da Nassau, estudou na Nassau, formou? Eu estudei na Nassau, formei na Nassau. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, mesmo. E antes de compartilhar a minha palavra, que é sobre comunidade pura e simples, que é um tema assim que eu quero até agradecer ao Bruno por me dar esse... Na verdade, ele não me deu, eu que pedi, não foi? Eu que pedi para falar de comunidade. Eu quero agradecer, porque é um dos temas que eu amo. Eu dou aula de história da igreja, eu dou aula de feminilidade, de um monte de coisa. E esses dias eu fui convidada para escrever um livro, e aí perguntaram assim, mas qual o livro do seu coração que você gostaria de escrever? Seria sobre comunidade e vida de igreja. Mas não vai ser sobre isso o livro, vai ser sobre história. Mas é um assunto assim do meu coração, então para mim eu vou estar conversando com vocês e me divertindo. É uma diversão para mim falar sobre esse tema. Mas antes de entrar na nossa palestra em si, eu queria dizer algo que eu senti agora na hora do louvor. Eu queria até agradecer os irmãos do louvor, assim, eu fui muito tocada. Principalmente com a música antiga. Quantos adolescentes a gente tem aqui? Porque essa é uma conferência de adolescentes, né? Jovens e adolescentes. Levanta a mão aí, só para eu... Porque de máscara eu não consigo... eu fui uma adolescente em Recife. Minha conversão mesmo, eu frequentei a igreja adventista por um tempo e tal, mas a virada mesmo da minha vida, minha conversão, foi num culto de jovens na igreja do pastor Halley. Gente, eu fiz muita merda na adolescência. Nossa, eu estava falando aqui com o Guilherme, a gente estava competindo. Quem fez mais besteira na adolescência? Eu, ele ou Nina, que é a irmã dele, que a gente estudou junto, né? E eu era muito perdida, muito. Assim, totalmente perdida, louca para namorar. Nossa, doida para ir na balada. Eu lembro que assim, eu ia para a balada, aqui em Recife, tinha uma lá no... Eu não lembro, na época era Timbalada e Nós Quatro. Tinha Nós Quatro? Não tinha essa banda? Galera das antigas, ainda tem, né? E eu ia para a balada e eu falava assim, eu vou arrumar um gatinho, eu vou arrumar um namorado. A carência do nível da pessoa. Gente, eu ia para a balada, ninguém olhava para mim. Eu via aquelas meninas feias, todo mundo, sabe, com uns paquerinhos assim. E eu nunca deu certo. Eu tentei ser terrível, mas nem isso eu consegui. Porque eu era sempre gordinha, assim, tal, não era muito do rolê. Aí, e teve um dia que eu estava voltando da balada, eu fiquei muito mal com isso, porque eu não conseguia arrumar um namorado, meu maior sonho era namorar. E naquele dia Deus falou comigo, que Ele tinha fechado os olhos das pessoas, que eu era dele. E eu queria falar para vocês que são adolescentes, porque enquanto estava tocando aqui o louvor, e vocês falaram da questão geracional, hoje eu estou num novo ciclo de vida. Então, para mim, estar aqui com 33 anos, na cidade, que eu era uma jovem imatura, que depois converteu e teve fome por Deus, assim, está sendo muito forte para mim. E eu queria dizer para vocês o seguinte, não importa a imaturidade, importa se você quer o Senhor, sabe? Numa virada de ano aqui em Recife, eu lembro que eu estava virando o ano, aí era dia 1, eu abri a Bíblia para ler, e era um versículo de Jeremias que fala assim, eu sei os planos que tenho para vós. Planos de esperança. E naquele dia, aquele versículo parece sair fogo de dentro dele assim, pegava no meu coração, e eu era uma adolescente, sabe? Convertida, mas perdida, que provavelmente muitos de vocês aqui são. E o Senhor, Ele é fiel e justo para completar a boa obra. Enquanto a gente estava cantando esse louvor de celebrar o Senhor e louvor que tocaram em todas as gerações. Eu, como uma geração um pouco mais velha de adolescentes, né, diante de vocês, adolescentes aqui em Recife, quero edificar a sua fé, dizendo que Ele é fiel e justo para completar a boa obra que Ele começou na sua vida. Ele é fiel e justo. Enquanto a gente estava no louvor, eu senti a mão do Senhor sobre a minha cabeça. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar até o dia de Cristo Jesus. Vocês vão fazer muita besteira ainda, vocês vão ficar meio perdidos, mas Ele é fiel e justo para completar a boa obra. Queria abençoar vocês com essa palavra. Ele está fazendo, Ele está operando. Amém? Amém? Bom, mas minha mensagem não é essa. Hoje minha mensagem é comunidade pura e simples. Nossa, como eu sou baixinha aqui nesse púlpito, né?
Como eu disse, eu fiquei muito feliz com esse tema, que eu amo esse tema, e é algo que eu tenho refletido muito, mas antes de entrar nos pormenores em si, eu queria falar com vocês de por que a gente deve falar sobre esse assunto. Quais são os temas que estão sendo abordados aqui? Já foi identidade, comunicação, adoração, teologia e adoração. Por que é tão importante nós falarmos sobre comunidade? Ou melhor, vou traduzir, vida de igreja. Primeiro, porque nós somos uma geração muito superficial, tá? A nossa geração de jovens e adolescentes é uma geração superficial. Isso tem muito a ver com o advento da internet, das redes sociais. E pior ainda, nós estamos vindo de 2 anos de pandemia. Que nós ficamos afastados, nós ficamos separados. Então, aquela dificuldade que a gente já tinha de relacionar, cada vez a gente tem mais. E tem uma coisa que é importantíssima. A fé cristã, como a gente falou antes, não é uma fé solitária. Existe um aspecto da vida cristã que é coletiva. Igual a gente falou, você não converte. Olha que interessante, vamos fazer uma análise do que é o crente, né? Você converteu, salvo algumas pessoas que Deus aparece em sonho, né, e tal, convertem sozinha no quarto, alguém pregou para você. Você é devedor de alguém pela mensagem do evangelho. Olha que coisa incrível. Por que é tão importante a gente estar reunido aqui como igreja? Olha a Bíblia. A Bíblia não conta a história só de Abraão. A gente não tem de Gênesis a Apocalipse o relacionamento de Deus com Abraão. Muito pelo contrário, quando Deus fala com Abraão, ele fala: ô Abraão, quero um povo. O Antigo Testamento é a história do povo de Deus, Israel. É a história de um povo inteiro caminhando no deserto. Deus trata com pessoas individualmente, claro. E acho que o Ângelo vai abordar isso, acho que na próxima, né? O Ângelo vai falar muito sobre a nossa vida pessoal com Deus, mas agora eu vou falar sobre a coletiva. O que é o Novo Testamento? A igreja, o povo de Deus. Deus quer um povo. Existe muita coletividade na fé evangélica. E a gente tem perdido isso. A gente fica no nosso quarto preocupado com os nossos problemas, os nossos sentimentos. E eu. A gente trabalha com igreja há alguns anos e a gente recebe muitas pessoas que vieram de outras igrejas. E hoje, uma das maiores reclamações é: eu fui em tal igreja, mas aí fizeram uma fofoca de mim. Aqui não deve ter isso, né? Mas na minha igreja, quando o povo chega, não, eu não estou me relacionando muito porque eu tenho medo de ser ferido, porque eu tenho traumas das outras igrejas. Não estou relativizando problemas de abuso de autoridade e tudo mais e tudo isso. Isso existe, é real e é perigoso e a gente tem que zelar para não acontecer. Mas muitas vezes, muitos de nós ficamos com problemas relacionais porque a gente não entende a essência da fé cristã e o que é ser igreja. Tá? Então, meu objetivo com vocês hoje é falar sobre isso, sobre a pureza e a simplicidade da comunidade da fé, que é uma realidade da vida cristã. Tá? Separei alguns versículos para a gente ler aqui hoje. Vamos começar com Gênesis 2, versículo 18. Vocês abrem Bíblia aí? O Bibo já arranhou um pouco esse versículo aí, né? E eu também já falei. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Vou ficar só com o começo. Não é bom que o homem esteja só. A gente está aí em Gênesis. Gênesis é muito importante porque é o princípio e a base de todas as coisas, o início. E se você ler Gênesis inteiro, você vai ver que é quase uma poesia, né? E Deus fez isso e viu que era. E Deus fez isso e viu que era. De repente, em Gênesis 2, aparece um não. Gente, vamos refletir um pouco sobre isso. Deus criou Adão, Adão ainda não pecou, Adão está no Éden, no paraíso. Adão tem Deus, sabe? Tem comunhão com Deus. E olha o que Deus declara sobre Abraão: não é bom que o homem esteja só. Isso é uma declaração sobre a nossa constituição humana. Tudo bem que aqui fala sobre casamento, tá? Realmente vai falar sobre casamento. Mas além de casamento, fala sobre a nossa constituição humana.
Não é bom que o homem esteja só. Ninguém foi criado para a solidão. Agora vamos para outro versículo. E esse eu amo, tá? Atos 2:42. Abre aí. Atos 2:42. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou professora de História da Igreja. Quer dizer, vocês sabem que a Elisa falou, né? Eu sou professora de História da Igreja. Teoricamente, História da Igreja, a gente começa a aula começando dos pais da igreja, né? Sobre a patrística. Só que eu sou meio fora da linha, então minha História da Igreja começa com teologia bíblica e eu começo em Atos. Porque lá está a primeira igreja. Eu amo o livro de Atos. E essa passagem de Atos 2:42, se você quiser escrever aí do lado da sua Bíblia, ela é uma poesia. Não, assim, deixa eu explicar. Não que historicamente seja uma poesia, tá? Mas para mim, ela é uma poesia do que é a igreja. É um dos versículos, para mim, mais lindos do livro de Atos. Vocês sabem que muita coisa aconteceu na história da igreja depois que pessoas leram o livro de Atos, né? Ele é um livro meio perigoso, Atos e Romanos ali. Por exemplo, foi na leitura de Atos que surgiu o presbiterianismo, né? A questão do presbitério plural, lendo ali, nossa, tem presbíteros aí e tal. Então, Atos é um livro muito poderoso. Mas olha essa passagem. É uma descrição sobre a primeira igreja lá em Jerusalém, né? Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, o Espírito Santo veio ali em Pentecostes, Pedro prega, não sei quantos mil convertem e ali surge uma comunidade de fé. Os primeiros cristãos. A gente não tem no livro de Atos registro muito detalhado de como era a vida dos primeiros cristãos. Atos é muito mais as viagens dos apóstolos, né? A missionalidade, as missões e tal. Mas esse é um trecho que a gente consegue perceber um pouco como que foi a vida dos primeiros cristãos. E olha o que fala dessa primeira comunidade, tá? E eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada uma havia temor e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. É uma poesia sobre o que é a igreja, tá? É lindo isso aí, sabe por quê? Eu até anotei aqui algumas coisas. Quer dizer, não anotei não. Não anotei. Quando eu dou aula sobre essa passagem, eu peço para os alunos grifarem tudo que tem de característica nessa igreja aí de Atos, né? Na igreja ali em Jerusalém. E qual característica que aparece mais. Vocês vão perceber já. Então, olha o que tem nessa igreja. Ela é uma igreja que persevera no ensino, algumas passagens vão dizer, doutrina dos apóstolos. Ela é uma igreja que tem palavra. Ela permaneceu fiel ao ensino de Jesus que foi passado para os apóstolos e eles perseveraram. Então, é uma igreja, para os dias de hoje, a gente diria assim, sabe aquela igreja boa de pregação, boa de palavra, o povo está sendo alimentado. Essa igreja também é uma igreja de sinais e maravilhas, né? Muitos sinais eram feitos, sinais extraordinários. Eu que sou carismática amo isso, uma igreja, nossa, eu ia amar, meu Deus, que igreja massa, igreja do poder. Curto muito. Temor. Gente, falta tanto temor nas igrejas hoje. A gente está sentado aqui, a gente está crentinho, mas a gente está pecando tão de boa, né, na cara de Jesus. Falta de temor, eles tinham temor do Senhor. O que mais que tinha? Passa aí. O próximo. Todos estavam unidos. Essa é uma das características principais dessa passagem. Porque ela aparece várias vezes de formas diferentes, né? Eles tinham comunhão, eles tinham tudo em comum. Eles estavam unidos, comum acordo. Havia uma unidade na igreja. E o que é interessante, olha essa passagem. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Isso aqui não é comunismo. O apóstolo não chegou e falou assim, todo mundo, por favor, vender suas coisas, a gente vai dividir igualmente para todos. Não era isso que acontecia. Até historicamente falando, não era. Esse versículo dá margem para a gente entender que haviam ricos e pobres, mas não haviam necessitados. Por que eu prezo tanto por essa questão? Para dizer que havia diversidade na igreja. E eu acho isso a coisa mais linda. Eu acho a coisa mais linda que lá no mundão tem o rico e tem o pobre. E eles não conversam. Mas se eles congregarem na mesma igreja, eles viram amigos
Que coisa linda. Era isso que acontecia lá. Não haviam necessitados. Então a gente vê uma diversidade, mas a gente também vê uma preocupação com o outro. Eu não estou preocupado só com sua alma, sabe? Com sua santidade, se você converteu e tal. Eu estou preocupado, você está passando fome também? Então uma preocupação. O que mais que a gente vê? Aí está falando sobre a ceia, perseverar no templo também tem a ver com evangelismo, simplicidade, alegria. Olha isso, eles contavam com o favor do povo. A cidade amava eles. Ah, olha aquela igreja ali, nossa, eles são joia. Contava com o favor do povo. E para mim é quase como se fosse uma fórmula matemática essa passagem, porque a conclusão da passagem é isso aqui, ó. E o Senhor lhes acrescentava cada dia os que iam sendo salvos. Era uma igreja que não parava de crescer. É uma igreja que crescia o tempo todo. Eu amo essa passagem porque ela fala de muitas coisas sobre o que é uma igreja, como uma igreja deve viver, o que a igreja deve se preocupar. Mas hoje em dia, um dos aspectos que a gente menos tem se preocupado nas nossas igrejas é sobre comunhão. Comunhão. Muitas vezes a gente tem igrejas muito boas na palavra. No meu mundo carismático tem igrejas que são muito boas e preocupadas com cura, poder, sinais e maravilhas. Tem igreja que junta os dois. E assim, é que talvez não é o mundo de vocês, mas de onde eu vim tem igreja que é só da comunhão, e é um saco. A gente chama koinonite, é os viciados em comunhão, é um saco. Mas enfim, eu vim desse contexto, sei bem o que é. Mas eu queria falar com vocês sobre comunhão, porque comunidade e comunhão tem muito a ver. Quero dar uma dica para vocês de algo que eu aprendi. Existe uma grande diferença em amizade, relacionamento e comunhão, tá? Você pode discordar de mim, mas eu acho que eu estou certa. Sabe você que fala assim, ah, eu tenho um amigo da faculdade, ele não é crente, mas eu tenho uma comunhão tão boa com ele. Você já falou isso? Às vezes as meninas têm muito isso, né? Olha, ele é uma bênção, ele só não é crente. O golpe está aí, cai quem quer. E às vezes você fala assim, nossa, quando a gente está junto, a gente tem tanta comunhão. Deixa eu corrigir para você. Comunhão é uma palavra muito gloriosa para você usar assim. Comunhão é a unidade entre irmãos em Cristo. Você não pode ter comunhão, no sentido bíblico da palavra, comungar, com quem não tem o Espírito Santo, com quem não é crente, com quem não é regenerado. Por quê? Porque comunhão é quando o Espírito Santo que habita em mim conversa com o Espírito Santo que habita em você. Pareceu meio budista, né? Mas vocês dão um desconto aí. O Deus em mim, o Deus de você. Mas é quase isso. Então, assim, é possível que Deus use o seu amigo que não é crente para falar com você? Yes. Usou a mula? Né? Deus usa tudo para falar conosco. Ele pode usar. Você pode ter um tempo legal com ele de amizade. Nossa, ele te empolga. Pode. Mas comunhão é um relacionamento espiritual. É quando a minha fome por Deus encontra a sua fome por Deus. Irmãos, Deus fala conosco de muitas maneiras. Ele fala conosco por meio da palavra, os meios da graça que a gente falou, né? Que Deus nos edifica através de jejum, através de oração, o estudo da Bíblia, meditação nas Escrituras. Deus fala conosco sozinho no nosso quarto, isso é essencial, não é o meu ponto agora, por isso que eu não vou bater tanto, deixarei para o meu marido. Mas existem coisas que Deus nunca vai falar para você sozinho no seu quarto. Uma vez eu ouvi um irmão falando, e eu acho que ele estava parafraseando C.S. Lewis. Às vezes você precisa de algo na sua vida, e Deus não vai te dar, porque Ele já deu para o seu irmão, e você vai ter que ir lá buscar com ele. Porque Deus faz essas coisas para que os seus filhos tenham comunhão. A salvação é individual? Sim. E existe um aspecto que não, que é o da santificação. Existem coisas na sua vida que você sabe que é pecado e está claro para você. Você sabe as suas áreas de tentação. Você sabe onde você está pecando. É que a gente domestica às vezes pecado e tentação, sabe? A gente está ali, tipo um tamagotchi, a gente vai alimentando ele.
Mas a gente sabe. Mas existem fraquezas e pecados na sua vida que você não está vendo. Quem dirige sabe, ponto cego de carro, já viu? Ponto cego. Você não está vendo, a sua visão não consegue perceber. E sabe quem vai ver isso na sua vida? É o seu irmão que convive com você. Existem momentos que você vai precisar de um consolo, de uma exortação, sabe? Que a palavra do Senhor se torne viva para você. E talvez sozinho no seu quarto você não vai conseguir. Porque você precisa de um outro irmão, você precisa da palavra do outro irmão. Então eu queria só dar essa dica para vocês sobre isso. A diferença de relacionamento, amizade, afinidade. E eu não estou falando para você deixar, né, seus amigos ímpios. Não, de jeito nenhum. Você pode ser uma bênção para eles e eles uma bênção para você. Mas no corpo de Cristo existe isso que é chamado de comunhão. Tem muito a ver com o que a gente começou a falar ali no sofá, né? E é um aspecto da vida cristã que muitas vezes a gente despreza. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu já tive. Às vezes eu estou num lugar, estou super... um lugar novo, que eu não conheço ninguém. De repente eu encontro uma pessoa e ela é crente. Aí dá aquele match assim, sabe? No espírito. Ai, você é também... Sabe assim, encontrei um irmão nesse lugar perdido. Não sei se você já teve a experiência de viajar para um lugar e ser hospedado por um crente, um filho de Deus que você nunca conheceu e de repente, nossa, parece que eu te conheci ontem. Comunhão. O Espírito Santo que habita em mim testifica com o Espírito Santo que habita em você. E a gente pode ser diferente em tudo. Tudo. Mas se você tem Jesus e eu tenho, nós podemos ter comunhão. Eu tenho uma amiga que Deus me deu, que ela é radicalmente diferente de mim. Nossa, eu estou chorosa, vontade de chorar agora, saudade dela. Gente, mas ela é diferente de mim em tudo. Ela não é muito de estudar, ela é doidinha, super desorganizada, eu sou super organizada. Se a gente se conhecesse por aí, eu talvez não teria elegido ela como minha melhor amiga. E ela não teria me, elegido. A gente não tem muitas afinidades, não tem. Mas ela é esposa de um dos presbíteros da igreja. E é impressionante como a gente consegue se edificar mutuamente. Para ter comunhão, você não precisa concordar com tudo a respeito da pessoa. Nossa, ela se veste diferente de mim. Ela pensa de mim nesses detalhes diferentes. Ela não é tão, não é meu tipo de amigo favorito. Não precisa. Não precisa. Você pode ter comunhão com gente velha. Você pode ter comunhão com gente nova. Você pode ter comunhão com gente que pensa diferente de você, que tem nada a ver com você. E isso é a coisa mais preciosa. Se você consegue ter essas amizades, ter esses momentos, porque a comunhão ela acontece muito em momentos, né? Às vezes é uma conversa, às vezes é um conselho, às vezes é uma exortação que acontece. Às vezes não é nada. Vou dar outro testemunho aqui. O Gui compartilhou rapidinho comigo o testemunho do Bruno, da questão da saúde dele. Cadê o Bruno? Não está por aqui, deve estar trabalhando. Cadê? Bruno está lá em cima. Ele não está ouvindo não, né? Então é melhor ainda. Eu fui tão edificada com o testemunho dele. Comunhão. A vida dele, a fé dele me edificou. Me lembrou de coisas que eu estava esquecendo do que são importantes para a vida. Isso é comunhão. Em comum fé. É fé comum. Um edificando o outro. Às vezes tem coisas na sua vida que você é muito bom e tem outras que você é muito fraco. E você precisa do seu irmão. Comunhão. Agora deixa eu avançar. Próxima passagem que eu queria ler com vocês. Tiago 5,16. Pode abrir aí na Bíblia de vocês também? Que eu queria que vocês grifassem essa passagem. Gosto demais dessa passagem. Fala assim: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Tem um livro que ele conta a quantidade de versículos na Bíblia que usa essa expressão, uns aos outros. Eu não lembro a quantidade. Eu acho que deve ser uns 100 versículos. Orai uns pelos outros, sujeitai-vos uns aos outros, animai-vos uns aos outros.
Então existe muito, como eu falei, do aspecto da vida cristã que é uns aos outros. Existem mandamentos que você não consegue cumprir sozinho. Você precisa do outro para cumprir. Mas o que eu quero chamar a atenção para você nessa passagem é isso aí, ó. Confessai vossos pecados uns aos outros. A Bíblia fala de confessar pecado para Deus em oração. É bíblico. Mas aqui em Tiago a ênfase está confessai pecados uns aos outros. Deixa eu só te localizar. Se você é crente, você converteu, você foi salvo pela graça de uma vez por todas. Isso chama-se justificação. Mas agora você está no seu processo de santificação, porque você ainda sofre tentações. Você ainda sofre caindo em alguns pecados, tá? E quem diz que não tem pecado é mentiroso e engana a si mesmo. Fala lá em 1 João. Quantas vezes você pecou esse mês? Vou medir seu nível de igreja, de vida em comunidade. E quantas vezes você confessou para algum irmão e ele orou por você? Se tem um negócio que os católicos baixam na nossa cara é com isso aqui, né? O problema é que só pode confessar para o padre. Mas a Bíblia fala que uns aos outros. Existe algo sobre nós, é que nós somos fracos ainda. Apesar de redimidos, nós estamos em processo de nos tornarmos semelhantes a Cristo. E um dos meios da graça que Deus disponibilizou para mim e para você chama-se igreja. E você peca, e tem as áreas da sua vida que ninguém conhece. E a Bíblia nos convida a confessar os pecados uns aos outros. Igreja, irmãos, é uma das coisas mais complicadas do mundo. Eu conheço milhares de mulheres de pastor que não querem saber de igreja. Porque, gente, é muito complicada. Gente peca. Gente trai. Quando você entra para a família de Deus, né? Até botei aquele versículo de Jesus, Mateus 12. Tão lindo, Jesus fala assim, Jesus está lá, né? E aí fala assim, Jesus, sua mãe e seu irmão querem falar com você. É tipo assim, Jesus, dá a entrada VIP aí para os seus irmãos, sua mãe. Jesus fala assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Olha como a passagem fala. E estendendo as mãos para os discípulos disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus é meu irmão e irmã. Quando você converte, você ganha uma família. Isso é importantíssimo. Você precisa ter uma família de fé. Aí eu vou abrir o parêntese, tá? Se você falar para mim, eu congrego na igreja de Cristo, invisível no mundo, igual o Guilherme falou, aquela igreja. Não. Família tem endereço. Família tem lugar, família tem nome. Quem é a sua família da fé? Paulo, quando vai falar da igreja, usa a figura do corpo e dos membros. Onde você está encaixado nesse corpo? Eu estou encaixada lá em Montemor. Com a minha amiga Elisa, Bárbara, Arlindo. Eu sei exatamente com quem eu estou conectada. E você? Qual parte do corpo de Cristo você está? Talvez você é a mão, está lá com a galera da mão, está lá com a galera do pé. Mas você precisa ter o endereço de onde é a sua família. Quem é a sua? A gente chama de igreja local. Aquilo que o Gui estava falando aqui, a gente chama de igreja invisível. É a igreja que a gente não vê. Eu não conheci o Jonathan Edwards, nunca sentei para ter um papo com ele, nem com Paulo, nem com Davi. Igreja invisível. Mas existe uma igreja visível. É aqueles meus irmãos que eu olho domingo após domingo. É aqueles irmãos que eu vejo a bênção de Deus na vida deles, mas eu também vejo o inferno. Quer saber se você está vivendo igreja de verdade? Você já viu alguém aqui nessa comunidade pecar? Você já viu a pessoa fazendo as coisas bem chata, irritante? Yes, isso é igreja. Porque é igual família, gente. A gente precisa relaxar um pouco mais sobre esse lance de igreja e vida em comunidade. Porque na família é assim. Na família é tudo perfeito? Não é. Família boa é família que tem problema e se ama. Porque nós somos pecadores. Tem um livro do Paul Stevens que ele fala, a família da aliança. A família de Abraão, Isaac e Jacó. Que família trash, hein? A mãe tinha filho preferido, né? Uma bagunça lá. E ainda assim Deus usou essa família. Somos nós. Mas voltando. Confessai os pecados uns aos outros. Agora eu quero... É que é tenso, né? Confessar os pecados uns aos outros. Agora eu quero ler uma outra passagem que é bem pior.
Mateus 18. É alta periculosidade eu trazer essa passagem para cá, porque ela é terrível. Se teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo mais 1 ou 2 pessoas, para que toda palavra se confirme pela boca de 2 ou 3 testemunhas. E se ele se recusar a ouvi-las, dize-o à igreja. E se também se recusar a ouvir a igreja, considera-o gentil e publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra terá sido desligado no céu. Ainda vos digo mais. Se 2 de vós na terra concordarem e pedirem acerca de qualquer questão, isso será feito por meu Pai que está no céu. Pois, amo essa passagem, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, estou no meio deles. Volta lá para o comecinho. Essa passagem é terrível, não sei se vocês perceberam. Mas é a passagem que fala sobre excomunhão. Excomunhão. Excomunhão, né? Tá certo? Tá. Que é o quê? Botar uma pessoa para fora da igreja. Lembra que a igreja católica fazia isso? E o pior é que não está errado, não. Mas vamos lá, meu assunto aqui não é eclesiologia. Essa é uma passagem difícil, mas olha que interessante. Você sabia que Jesus, nos evangelhos, só falou sobre igreja 2 vezes? Uma é essa passagem e a outra é aquela quando ele fala para Pedro, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Jesus só falou sobre igreja 2 vezes. O que para mim, eu fico assim, poxa Jesus, você podia ter deixado um manual, né? Um manual de como fazer igreja. Mas ele abençoou o Tim Keller, aí ele fez o Igreja Centrada. Para nos ajudar. Estou brincando, mas vamos lá. Quando Jesus fala sobre igreja é aqui. E olha como começa essa passagem, gente. Se teu irmão pecar contra ti. Jesus está falando 2 coisas aqui. Primeiro, irmão, irmandade. Se você converteu, você tem uma nova família. Isso chama-se relacionamentos de aliança. Quando você vem para uma igreja local e você fala assim, sou um membro aqui, o nome disso é comprometimentos, relacionamento de aliança. Eu estou comprometido com essa visão, eu estou comprometido com o evangelho. E hoje em dia, a gente morre de medo de aliança. Por quê? Porque nossos pais divorciaram. O que são os casamentos hoje? Não existe aliança. Não existe. Mas grande parte da vida cristã são relacionamentos de aliança. Irmandade. Jesus não está falando, se o cara ali pecar contra ti. Não. Se o seu irmão pecar contra ti. Deixa eu te avisar uma coisa. Quer brincar de igreja? Vem, porque é muito legal. Mas deixa eu te avisar. Você corre o risco de ser ferido. Porque nós somos uma comunidade de pecadores. Mas Deus provê graça para dar certo, sabe? Eu tenho visto isso. Olha que legal. Então Jesus, quando fala de igreja, a única coisa que ele fala é o seguinte. Se o teu irmão pecar contra ti, porque provavelmente ele vai, o que você faz? Vai a sós com ele e repreende-o. Ou seja, não faz fofoca. Esse versículo se tornou uma das passagens basilares na nossa comunidade local lá. Na verdade, boa parte da nossa comunidade, a gente se desenvolveu baseado nesse versículo. Porque a gente cria que a verdadeira comunhão só pode existir se existir isso. A partir do momento que eu vejo meu irmão pecar contra mim, e eu não falo para ele, eu sou igual Caim. Porque o meu irmão é meu irmão, ele é do mesmo corpo de Cristo. Se ele peca, o corpo é afetado. Quando Deus foi falar com Caim, Caim, cadê Abel? Vocês lembram da resposta que ele deu? E eu lá sou guardador do meu irmão? Eu sou guardadora do meu irmão. Ele é meu irmão em Cristo. Eu tenho a responsabilidade de zelar pela vida de Deus nele. Se eu amo meu irmão, eu não quero ver ele chafurdar no pecado. Eu quero ver ele se tornar semelhante a Jesus. Não existe comunhão se não existe vida na luz. Se confessarmos os nossos pecados, ou, 1 João, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão. Muitas vezes a gente é só falcião, sabe? Falciane. Eu te amo e tal, mas eu acabei de falar mal de você porque eu vi um monte de coisa errada na sua vida, mas não tenho coragem de te falar. Porque na nossa cultura brasileira a gente é muito falso, gente, muito falso.
A gente tem dificuldade de chegar para o irmão em amor. Não estou falando para você bater nele, sabe? Irmão, eu vi isso aqui, não acho que é legal. Sabe? Você é um cara de Deus. É isso que Jesus está falando. Não faz fofoca não. Chama o teu irmão. Você é zelador da vida do seu irmão. Você é zelador do corpo de Cristo. E aí, quando você faz isso, eu quero te dar outra moeda. Deixa os outros tocarem na sua vida. Deixa os outros falarem como são preciosos os olhos do meu irmão. Eles veem aquilo que eu não vejo. Eles veem aquilo que eu não vejo. Eu amo essa passagem, apesar de muito difícil, ela é maravilhosa. Tem um livro que eu estava lendo, que é esse livro sobre uns aos outros, que ele fala assim, ó, a igreja deveria de ser um lugar macio para cair. Nossa, isso me pega. Não estou falando que a igreja deve ser um lugar de libertinagem ao pecado. Mas a igreja não deveria de ser um lugar onde a gente usa máscaras e a gente finge quem a gente não é. Porque isso é infidelidade ao evangelho de Jesus. O evangelho de Cristo anuncia que nós somos pecadores. A verdadeira conversão é aquela conversão que fala assim, realmente eu sou mau, eu não presto, eu sou um pecador. Mas por causa de Cristo, agora eu sou santo. Por que a gente se ofende tanto quando alguém fala que a gente fez uma coisa errada? É porque você está se achando demais. É porque você está se baseando nas suas boas obras. Quando alguém fala algo de mim, que eu errei, veio me ajudar, veio me discipular, por que eu fico tão ofendido? Porque eu quero preservar a minha imagem de bom. Mas eu não sou bom, naturalmente bom. O começo do Evangelho de Jesus, e eu gosto muito do começo do Sermão do Monte, Sermão do Monte lá em Mateus 5, Jesus começa o Sermão do Monte assim, ó, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Jesus não está falando sobre grana. Jesus está falando pobreza em espírito. Sabe o que é pobreza em espírito? É você se olhar no espelho. Já teve essa experiência? Olhar no espelho existencial e... eu sou pobre, eu não tenho nada. Me fala uma coisa boa que você tem na sua vida e eu vou te dizer de onde veio. Ah, não, porque eu escrevo muito bem. Porque Deus abençoou sua mãe para pagar uma escola para você. Ai, porque eu sou muito bonita. Deus que criou o seu corpo. Nada é nosso. Nós somos pobres. Nós não temos nada. Tudo vem de Deus. Essa é a realidade de quem nós somos. E por isso que a glória é toda dele. Mas porque quando a gente é confrontado, quando alguém mostra algum erro em nós, a gente se dói tanto. O verdadeiro cristão é aquele que passou por arrependimento de pecados. E não é só uma vez que ele se arrepende, não. O verdadeiro cristão se arrepende toda a vida. É toda a hora. Gente, eu casada com o Anjo, nós dois somos muito fortes. Eu sei que vocês acham ele forte, muita gente acha eu fofinho, mas eu sou um terror em casa. Eu tenho que me arrepender todos os dias. Percebe? O verdadeiro cristão é aquele que se arrependeu e por isso se torna maleável para se arrepender quantas vezes forem necessárias. Boa parte da vida cristã é arrependimento e esse é um dos ingredientes para viver a vida em comunidade. Só existe vida em comunidade, vida de igreja, na fé, com edificação, se você entender e abraçar corretamente o evangelho. A base para se viver igreja é o relacionamento com Cristo. Não são afinidades. Não sou contra grupos de interesse na igreja, acho muito legal. Mas comunhão você pode ter com todos. Porque todos nós somos maleados, fomos maleados por Cristo, somos fáceis de lidar. Essa é a verdadeira natureza do cristão. Agora uma outra passagem que eu queria ler. Hebreus 10, 25. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, amemo-nos uns aos outros, quanto mais verdes que o dia se aproxima. Não deixeis de congregar. A vida cristã é uma vida coletiva também. Não abandonemos a prática de nos reunir. Eu quero dar algumas dicas para vocês aqui. Começando,
A vida da igreja, já que a gente está falando de puro e simples, que eu amei, gente, o tema dessa conferência. Já que a gente está falando sobre puro e simples, deixa eu te falar uma coisa. A vida de igreja vai muito além de domingo, conferência e este prédio. A pandemia veio aí para... Nossa, se falar assim, qual foi a melhor coisa da pandemia? Porque foi um terror. Mas qual a parte boa da pandemia que eu acho que Deus estava nos chamando como igreja para se atentar? E se todos os prédios forem fechados? E se acabar a tecnologia? E se acabar a eletricidade? O que fica da igreja? O que fica do que a gente plantou? Se tirarem tudo de nós? A gente tem um grande privilégio no Brasil. Vai lá nas igrejas perseguidas. Eles não têm luz, não têm internet, não têm transmissão online, não tem um monte de coisa. Mas eles estão vivendo igreja. Eu amo o prédio, eu amo a organização, eu amo o ministério, eu amo tudo isso aqui. Mas igreja é além disso. Igreja são os relacionamentos entre vocês. É a comunhão entre vocês. É o quanto que você edifica e é edificado. Irmãos, o que é a ceia? Jesus instituiu duas coisas para a igreja, os sacramentos. Batismo, que é a sua porta de entrada para essa família, né? É a porta de entrada para a igreja, o batismo. E como que é a sua manutenção nessa família igreja? Ceia. Gente, Deus é muito criativo. Ele instituiu uma liturgia, e aí eu vou voltar lá para a Bíblia, onde ele sentou numa mesa com os amigos dele, comeu um jantar, tá? Porque biblicamente era um jantar. Mesa fala muito de comunhão. E ele dividiu o pão e o vinho, que é uma coisa muito louca, né? Que batismo e ceia, você precisa de coisas físicas para fazer. Você precisa de água, precisa de pão e de suco, né? Coisas físicas. Olha como a fé cristã também é material. O mesmo pão que você está comendo é o que eu como. É Cristo. É a mesma fonte. É a mesma unidade. É Jesus Cristo. É isso que nos liga. Mas onde eu estava mesmo? A igreja vai além do prédio e do domingo. Vocês precisam desenvolver relacionamentos reais com pessoas. A internet tem dado uma falsa sensação de que a gente está conectado com pessoas. Eu falo isso por mim, eu amo o Instagram, amo mesmo, acho o máximo, curto. Tenho pensado numa ética de como usá-lo corretamente, mas eu curto pra caramba. Sabe por quê? Porque eu curto aquela sensação de eu estou vendo a vida de todo mundo e está todo mundo vendo a minha. Eu acho massa mesmo, acho muito legal. Mas é uma falsa sensação de profundidade. Acho engraçado que esses dias, não sei se vocês sabem, né? Mas para quem não me conhece, eu tenho 2 filhos, que estão agora na casa da avó. O Miguel e o Gabriel, eles são adotados, eles chegaram há 2 anos, e eles chegaram, há 2 anos atrás eles chegaram aos 7 anos de idade. E meus filhos vieram de um contexto de pobreza, então eles nunca entendiam bem essa questão da tecnologia. E eu postava um pouco deles e tal, e a gente ia na rua, aí uma pessoa desconhecida falava: Miguel e Gabriel estão andando de skate, que massa! Ele virou para a pessoa e falou: mas eu não te conheço. Como que você me viu? Onde você estava? Ele, tipo assim, para ele era... eu acho que eles ainda nem entenderam como é que funciona. Porque às vezes eu mostro uns stories para ele fala assim: mas a pessoa está lá agora? Eles têm essa dificuldade. Gente, para nós, na rede social, a gente tem essas relações, são superficiais. É a falsa sensação de comunhão, é a falsa sensação de amizade, a falsa sensação de intimidade, a falsa sensação que você é importante. Deus nos chama para uma família. Quero dizer para você que tem sofrido em algumas áreas da sua vida cristã, de desenvolver a sua fé, muitas vezes Deus não vai te edificar sozinho no seu quarto. Você vai precisar dos seus irmãos. Agora, para terminar, eu queria dar só umas dicas práticas de como a gente faz lá em Montemor, como eu vi em muitos lugares. Eu quero ser bem prática com você. Eu quero te ajudar a sair daqui assim, respondendo essa palavra de forma prática. Beleza? Eu entendo vida de igreja em alguns níveis diferentes, tá? Como que você pode viver essa coletividade da fé cristã? Como que você pode viver comunidade? Como que você pode viver comunhão? Eu quero te dar algumas dicas baseadas em cada um desses degraus. Primeiro lugar, vamos dizer assim, ponto 0, é sua intimidade com Deus. Ainda não é coletivo, mas eu quero mencionar porque tem um livro do Dietrich Bonhoeffer, Comunhão, que ele vai falar o seguinte: cuidado com a falsa comunhão.
O que é a falsa comunhão? Ah, irmão, eu preciso de você, porque sem você eu vou morrer. Ele chama de comunhão anímica. São pessoas que querem relacionar com os outros para se satisfazerem nelas e não em Cristo. Isso é doentio. Fuja disso. Fuja dos outros que fizeram com você e fuja você de fazer isso com os outros. Eu tenho pavor de gente assim. Desculpa. Eu deveria ser mais compassiva, né? Mas nada de ficar procurando o irmão de uma forma que Cristo não seja o mediador. O Bonhoeffer fala muito bem disso. Cristo é o mediador da nossa comunhão. Eu não estou relacionando com você para você resolver todos os problemas da minha vida, para você me saciar nas minhas carências. Não. Não é isso. É comunhão anímica, é animal. Você quer sugar a vida do outro. Tá? Não é isso. Então, sua vida de oração, sua vida com Deus sozinho é importante. Por quê? Porque Deus é que nos sacia. Primariamente. E a comunhão com os meus irmãos vai testificar disso. Não adianta nada se eu não amo a Deus, se eu não tenho um relacionamento com Deus como principal. E, gente, a Bíblia tem teses hierárquicas. Primeiro mandamento é em primeiro lugar e segundo mandamento é em segundo lugar. Você nunca vai conseguir amar o seu irmão se primeiro você não amar a Deus. Então, eu tenho muito temor de falar sobre isso. Porque a verdadeira comunhão flui primeiramente da vida com Deus, tá? Primeiro ponto. Segundo, como que você pode viver uma vida coletiva da fé? Se você é um irmão ou irmã casada, faça o seu altar familiar. É muito importante. É um aspecto de vida comunitária da fé. Sentar com seu filho, com sua mulher. E, gente, isso parece tão simples, né? Mas eu e o Anjo, a gente está aprendendo a fazer isso agora, de 10 anos de casado. Sentar e orar junto de verdade, sabe? Ter comunhão de verdade. Deixar ele falar na minha vida e me edificar na minha fé. Deixar ele relembrar o evangelho para mim, eu relembrar para ele. Tem dia que esse homem chora, que está mal lá. Eu vou lá e digo, levanta em nome de Jesus. E eu edifico. Isso é uma parte da coletividade da fé, tá? Segundo aspecto que a gente pode viver dessa comunidade da fé. Esse é o mais importante, anota. Eu chamo de 2 ou 3. 2 ou 3, que basicamente são amizades espirituais. Você precisa... Eu vou falar uma coisa para você, eu sou exagerada. Se você não tem isso, eu não sei como que você está vivendo. Amizades espirituais. 2 ou 3 pessoas. Você não vai conseguir isso com uma igreja grande. Nem igreja pequena. Pessoas que te conhecem. Que você consegue abrir sua vida. Pessoas que vão te ajudar na sua jornada cristã. Amizades espirituais. Quem são seus amigos espirituais? Você conseguiria me dizer o nome? As pessoas que te edificam? As pessoas que você liga pedindo oração quando você está mal? Aleluia! Não precisam ser as mesmas durante toda a vida, mas você precisa ter e gruda nelas. Mantenha essa amizade. Não posta no Instagram não, avisa para elas as coisas. No Instagram você tem que ser superficial. Ó. E nos relacionamentos reais, profundo. Abre sua vida. Conta teus pecados e tuas fraquezas. Eu não gosto de gente que está tudo bem. Não, eu não tenho problema no casamento. Vai discipular. Abre essa coisa. Não, está tudo bem e tal. Deus está falando comigo. Não, eu tô ótimo. Não gosto. Não gosto. Gente sem realidade. Gente fake. Quer realidade? Vou te contar uma. Há 4 anos atrás, eu tive uma crise de ansiedade antes de pregar. 4 anos atrás. E eu desenvolvi uma fobia de falar em público. E desde de manhã eu estou com ansiedade. Tive até que tomar remédio. Sou fraca. Sou fraca. Estudo pra caramba. Amo falar aqui. Mas antes eu começo a suar. Me dá dor de barriga. Eu enfraqueço. Eu fico mal. Viu? Eu sou fraca. A gente precisa abrir nossa fraqueza para o outro. Porque é na nossa fraqueza que Deus aperfeiçoou o poder dele. Se você não é um cara que abre seus pecados... Não é para todo mundo não, é pelo amor de Deus. Homem com homem, mulher com mulher, pelo amor de Deus. Não tem realidade. O sangue de Cristo não flui no corpo, sabe? Confessai os pecados uns aos outros para serdes curados. Por isso que tem gente tão doente. Gente cheia de vício. Pelo amor de Deus, realidade, mostra quem você é. Ai, mas a pessoa pode contar para todo mundo. Eu cheguei no nível que eu falo assim, ó, conta. Sou eu mesmo.
Cheguei desse nível, vai. E, gente, relacionamento é risco, é correr risco, mas vale a pena. Deus honra. Várias vezes eu tive crises no meu casamento e eu não tinha casais super maduros para me aconselhar. Eu só tinha um casal de amigos meus que tinha um monte de problema parecido com o meu até. Né, amor? Você falava assim, nossa, quem que eu tenho para pedir uma ajuda agora, um conselho para nos aconselhar? E aí, só tinha fulano. Mas eu tinha fé que Deus podia falar através da vida deles, sabe? E eles me abençoaram tanto. Não fica esperando a melhor pessoa do mundo que vai te abençoar e te aconselhar. Às vezes é o seu irmão que está aí do lado. Às vezes é a Maria que está fazendo bolo lá atrás. É a moça que está limpando o banheiro. Não espera o Guilherme te pastorear, sabe? Sabe o que eu mais amo na minha igreja? É quando as pessoas vão congregar lá, porque viram a gente no Instagram, né? Aí elas acham que vão morar na nossa casa, dormir lá e tal. E de repente elas estão super conectadas com os irmãos. Os irmãos estão abençoando. Melhor coisa para a vida de um pastor é ver a igreja dele funcionando sem ele. É uma bênção. Isso é vida de igreja. Mas voltando, que meu tempo já acabou. Amizades espirituais. Botou aí? Não é muito. 2 ou 3, 2 ou 3 pessoas que você vai abrir sua vida. Sua vida é preciosa. Não abre também para qualquer um. Tá? É ouro. Gente confiável. Gente que está no seu nível espiritual. Que vai caminhar com você. Que vai estar junto. Outro nível de viver vida de igreja. Discipulado e mentoreamento. Aí é diferente. É uma pessoa mais madura que você. Uma pessoa que está na frente. E deixa eu te falar. Não espera programa de igreja para isso não, irmão. Eu sou quem eu sou porque eu corri atrás. Sabe, Elias e Eliseu? Eu corri atrás. O Ângelo também. Tem negócio, quem é meu pai espiritual? Não tenho isso não. Eu corro atrás da pessoa. Você vai me abençoar. Tá? Grupos menores. Eu sei que aqui tem GRs. Lá a gente tem as nossas igrejas caseiras. Meu Deus, como a vida flui nesse corpo. Eu não consigo ter comunhão com 600 pessoas, mas eu consigo ter comunhão numa reunião na casa. Lá a gente fala, traz vida para a reunião. Lá a gente gosta de levar comidinha, né? E aí compartilhar. Mas a melhor comida que você pode trazer numa reunião é dizer o que Deus tem feito na sua vida. A gente tinha uma brincadeira lá que é, fala onde você viu Jesus na vida do seu irmão. Fulano, naquele dia que me ajudou assim assado, eu vi Jesus na sua vida. E isso me edificou. Tenha comunhão com os irmãos, traga a vida. Sabe às vezes quando você está numa reunião com um amigo crente e a conversa está lá embaixo? Sabe? Aquela conversa carnal, a gente se encontra. Gente, comunhão não é fazer churrasco não, hein? Comunhão é que a gente compartilha de Cristo e é edificado mutuamente. E isso é uma das ações mais lindas da pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo é a pessoa que se move no meio da igreja. É assim que ele se move. Jesus fez algo na sua vida que foi diferente da dele, mas o que fez na dele vai edificar a sua. E por que Deus escolheu, terminando agora de vez? Não, peraí, grupos pequenos, né? Gente, desculpa aí, rapidão. Grupos pequenos e o culto público. Reunião grande. Eu não vou abraçar todos vocês no culto. Não importa. Mas eu quero ouvir a voz de vocês cantando louvor bem alto. Até me convencer de uma coisa que eu não estou acreditando naquele dia. Gente, o louvor é uma coisa poderosa. A gente passa o dia inteiro na frente da televisão. O dia inteiro na frente do Instagram. Ouvindo um monte de coisa. Eu quero ouvir a voz do povo de Cristo cantando. Eu quero ser relembrada da minha fé. Eu quero ouvir a voz de vocês. Eu quero ouvir a palavra sendo pregada. Culto público precisa reunir, precisa lembrar da fé. O que era a ceia? O que é a ceia? Lembrar de Cristo, da sua morte, ressurreição e que Ele voltará. Lembrar. Eu preciso do culto público, eu preciso ver o povo de Deus. Eu não vou ver aquele povo todo que o Guilherme falou, que já morreu, mas eu posso ver vocês aqui. A minha fé é edificada só vendo vocês aqui. A minha fé é edificada quando eu vejo um de vocês levantando a mão. Minha fé ontem foi edificada com a menina que cantou aqui. Cadê ela? Que menina mais empolgada. Parecia uma pipoca. Ela estava lá na frente, ela estava aqui. Aí eu estou mais velha, eu fico cansada. Aí eu falei com o Ângelo, nossa, é tão lindo, né? Os adolescentes, a vida. Preciso dessa energia, tá? Culto público. Não vou ter muito tempo de falar sobre isso. Mas só para terminar. Por que Deus quer um povo?
Por que Deus quer comunidade da fé? Por que Deus quer uma família? Porque Ele quer revelar a sua multiforme sabedoria. Efésios 3:10 fala o seguinte: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Eu sozinha reflito um pedacinho da glória de Deus, mas nós juntos, na nossa diversidade, em plena unidade, vamos refletir a glória de Deus. E isso resulta em evangelismo. Fica de pé, só para eu ver vocês de pé. Quando o mundo vê um povo diferente, rico, pobre, branco, negro, velho, jovem, pensando diferente, unido, expressando a glória de Deus, a imagem que vai ser refletida no mundo vai ser irresistível. Irresistível. Existe um aspecto da vida em comunidade que tem a ver com a nossa santificação. Eu preciso, é vital para a minha vida. Mas existe um outro aspecto que se chama glória de Deus. Nós vamos juntos formar um quadro, uma imagem, que vai atrair multidões. Você crê nisso? Amém. Obrigada, gente.